Capítulo 7. Apesar de aterrorizada com a expectativa da morte, a chefe de equipe Solange agia com comovente bravura. Tendo explicado a cada uma das comissárias como seriam os preparativos para o pouso forçado, agora falava aos passageiros. Prestem muita atenção, disse, através do PA, atendo-se a um speech padrão da empresa para aqueles casos. Coloquem suas poltronas na posição vertical. Apertem bem os cintos de segurança. Procurem inclinar-se para a frente, abraçar os joelhos e manter a cabeça o mais baixa possível. Por favor, retirem todos os objetos pontiagudos dos bolsos. Tirem também os óculos, relógios, pulseiras, qualquer coisa que possa machucar na hora do pouso. As mulheres que estiverem de salto alto deverão tirar os sapatos. Queiram ler as instruções de emergência dos cartões nas bolsas à frente das poltronas. Depois que concluiu a fala, Solange foi inspecionar os passageiros. O que é que você pode fazer pela minha filha? Perguntou Regina Saraiva, sentada na primeira fila, ao lado do irmão Afonso, e tendo ao colo Ariadne Suelen. Regina não estava apavorada. Pouco habituada a voar, supunha que pousos forçados fossem coisas corriqueiras. Mas estava apreensiva com a filha, temendo que se machucasse, ou simplesmente que tomasse um susto. Decidira fazer o possível para mantê-la dormindo até o avião pousar. A chefe de equipe pensara muito no bebê. Temia que a criança, solta no colo da mãe, pudesse ser lançada contra a divisória que separava a cabine de passageiros da galê dianteira. Decidiu passar mãe e filha para a segunda fila. Afonso foi junto. Protege bem sua filhinha, foi a última recomendação de Solange a Regina, antes de sair para olhar outras pessoas. Cada aeromoça fazia das tripas coração para acalmar e instruir os passageiros. Assim que o avião parasse, explicavam, todos deveriam abandoná-lo imediatamente e se afastar para o mais longe possível. Recém-saída do programa de treinamento, Luciane Morosini tinha nítidos na lembrança os procedimentos de emergência. Não sentia muito medo. Não achava que o avião iria cair no mato, mas pousar numa clareira ou descampado. Via tudo com otimismo e procurava se condicionar para não cometer erros na hora de abrir a porta e evacuar a aeronave. As comissárias decidiram recolher todas as malas e volumes dos bagageiros sobre as poltronas, bins, e guardá-los nos banheiros, para evitar que atingissem as pessoas, caso os compartimentos se abrissem na hora do pouso na selva. Precisaram fazer várias viagens aos toaletes, carregadas de volumes. O piloto Wilson Alencar levantou-se e foi ajudá-las. O mecânico Chico Fukuoka recusou-se a entregar sua maleta 007. Disse que não se separava dela de jeito nenhum. As irmãs Rita e Elza Gasparim, que naquele momento se mudavam para uma fila mais atrás, viram quando ele discutiu com uma aeromoça. Sem saber que a valise continha dólares, a comissária insistia. Por favor, senhor, me dê sua maleta. Vou guardá-la lá atrás. Por razões de segurança. Não. Vai ficar aqui comigo. Quando a moça desistiu e se foi, Fukuoka, cada vez mais angustiado com a possibilidade da perda do dinheiro, abriu a valise e começou a dividi-lo. Tirou $1.500 e os distribuiu entre os bolsos do paletó. Deixou os restantes 2.100 dentro da mala e colocou-a entre as pernas. Arqueou-se, já na posição de pouso forçado. Muitos passageiros trocavam de lugar, procurando assentos que, em seu juízo, poderiam ser mais seguros na hora do pouso. Alguns haviam se levantado para pegar documentos nas bagagens de mão, antes que as comissárias as levassem. Flávia perguntara a um deles. Por que você está se levantando? Por favor, sente-se, ponha os cintos e se prepare para o pouso. A resposta a desconcertou. Estou apenas pondo os documentos no bolso. Para facilitar a identificação do meu corpo. Cada um se preparava a seu modo para a hora do impacto. O superintendente Gadelha, do Ibama, apertou bem o cinto de segurança de sua colega Ruth Tavares e, só depois, ajustou o seu. Depois de achar duas poltronas vagas, e juntas, que supuseram ser mais seguras, Elza e Rita se sentaram.
deram-se as mãos. Boa parte dos bêbados melhorara do pore, como se eles tivessem tomado um miraculoso antídoto, e sentara-se comportadamente em seus assentos. Já o mecânico Antônio José, ao contrário, decidiu ir para a cabine de comando. Ergueu-se de sua poltrona e encaminhou-se para a proa. Mas, quando se aproximava da galei dianteira, foi interceptado por outros passageiros, que o seguraram. Só faltava essa. Já não bastava cair no meio do mato, em plena noite, que dirá com um intruso atrapalhando os pilotos. Muitas pessoas liam aflitas os cartões com as instruções de sobrevivência, aqueles aos quais ninguém dá bola até surgir uma ocasião como aquela. Outras procuravam munir-se do máximo possível de travesseiros, para amortecer o impacto. Régia Azevedo discutia alguns aspectos práticos com o marido Evandro. O casal rememorou onde estavam as chaves do cofre da casa e prometeram um ao outro que, se apenas um dos dois sobrevivesse, este cuidaria das crianças com todo carinho. Marcionílio Pinheiro alimentava esperanças de sair vivo. Mas sua fé foi abalada quando um azarento, ou realista, gemeu lá do fundo. Chegou a nossa hora. Sentindo calafrios, e temendo desmaiar, Marcionílio levantou-se e foi até a galei traseira. Encontrou-se com outro passageiro, Antônio Farias, que decidira beber mais uns tragos antes de o avião bater. Marcionílio engoliu em 3 sorvos uma lata de cerveja e tomou os 4 últimos dedos de uma garrafa de Campari. Sem se levantar de sua poltrona, Enilde Melo girou o pescoço e gritou para trás: "Gente, não vamos entrar em pânico. Vamos rezar." E começou a puxar um Pai Nosso, que recebeu grande adesão. Pai nosso, que estais no céu. Balbuciando a oração, Marcionílio abandonou a galei e foi para um dos banheiros da cauda. Quem sabe seria uma boa refugiar-se ali, na hora da queda. Mas viu que o cubículo estava cheio de bagagens. Concluiu que não era um bom local. Retornou à cabine de passageiros. Santificado seja o vosso nome. Apesar de todas as evidências em contrário, ao mecânico José de Jesus Manso não ocorria que o comandante estivesse realmente pensando em pousar em plena floresta. Achava que o tal pouso forçado iria ocorrer em alguma pista, e que o piloto já a tinha em seu campo de visão. Mesmo assim, o medo o enregelou e ensurdeceu. Não ouvia o barulho das turbinas, nem as preces e lamentos dos passageiros. Penetrou num mundo silencioso que erigiu como defesa. Venha a nós o vosso reino. O garimpeiro José Gomes da Silva nutria esperanças de que o avião alcançasse Carajás. Pelo que entendera da fala do comandante, o pouso forçado só se daria se não conseguissem chegar àquele aeroporto. O engenheiro Paulo Altieri olhou para baixo e viu uma queimada. Calculou que devia estar a uns 3 ou 4 quilômetros de distância. Ateu, materialista, não lhe ocorreu rezar. Tinha convicção de que ia sobreviver. Preocupou-se ao ver vazias as poltronas junto às saídas de emergência. Como a chefe de equipe passava com algumas bagagens, Altieri pegou-a pelo braço. "Não vai ficar nenhuma comissária perto das saídas?" Interpelou-a. "Quem é que vai abri-las, quando o avião parar?" "Terá de ser um dos passageiros", explicou Solange, "porque as comissárias têm de ficar perto das saídas principais, 2 na frente e 2 atrás." "Tudo bem", ele respondeu. "Mas, então, eu quero saber como é que as portas de emergência funcionam." "Vem cá", disse a chefe de equipe. "Vem que eu vou explicar o mecanismo." Solange foi com ele até o local e, rapidamente, ensinou tudo. Altieri sentou-se na poltrona junto à janela que pretendia abrir. Perto dele, do lado direito, a contadora Severina Pereira Leite se lamentava, chorando. "Quem é que vai cuidar dos meus 4 filhos?" perguntava, sem se dirigir especificamente a ninguém. "E de minha mãe? Quem é que vai cuidar?" "Calma", Altieri tentou confortá-la. "Fique calma. Eu mesmo vou tirar você, assim que o avião parar." A comissária Jaqueline procurou alguém para tomar conta da saída de emergência do lado direito. E optou pelo jovem Marcos Mutran. "O senhor se importaria de sentar ali, naquela janela?" perguntou ao rapaz. "Não.
Eu não me importo. Eu sento onde você quiser. Se eu tiver de morrer, não tem problema. Ninguém depende de mim. Os passageiros emendavam um Pai Nosso no outro. Seja feita a vossa vontade. O técnico de mineração Raimundo Siqueira achou que devia tentar deixar um registro para a posteridade. Pegou sua Yashica, foi até a parte dianteira do avião e começou a bater fotos dos outros passageiros, alguns sentados, outros caminhando pelo corredor à procura de um lugar mais seguro. Enilde parou de puxar a reza e sorriu para a objetiva. Kátia Melazo, que também mudava de lugar, preferiu virar as costas. Outros posaram de cara séria. As aeromoças continuavam remanejando as crianças e suas mães. Assim na terra como no céu. Roberto Regis ofereceu seu lugar, na penúltima fila do lado esquerdo, para Liceia Melazo, que viera da frente com a filha Débora, trazidas por uma comissária. Liceia sentou-se com a menina no colo e apertou o cinto de segurança, deixando Débora solta mas envolvendo-a com os braços. Liceia estava aterrorizada. Tinha certeza de que ia morrer. A morte, eu vou ver a morte, a morte, a morte. É assim que é a morte, repetia baixinho. Só pensava na morte. Segurou a filha e um travesseiro, comprimindo-os com força contra si. Orou a Deus, pediu perdão por seus pecados e lastimou que Débora fosse morrer tão nova. Regis sentou-se na fila imediatamente adiante. O pão nosso de cada. Enquanto caminhava pelo corredor, inspecionando os passageiros, Jaqueline rezava junto com eles. Depois de desistir do banheiro, e de estudar cuidadosamente a localização de diversos lugares vagos, Marcionílio optou por sentar-se numa das últimas filas, na poltrona da janela. Mas não se sentiu seguro. Moveu-se para o assento do corredor. Retirou a almofada flutuante do assento do meio e a usou como escudo para proteger a cabeça. Perdoai as nossas ofensas. Marcionílio pensou na mulher, na filha pequena e nos pais que se encontravam em São Luís e nem sabiam que ele estava viajando. Lembrou-se que, durante a vida inteira, sempre pensara em como uma pessoa se sente num avião em queda. Agora sabia exatamente como era. Assim como nós perdoamos aqueles. Odeane de Aquino, Adéa, sentia medo. Muito medo. Seus 19 anos de vida se desenrolaram em sua mente. Pensou nas coisas que não havia feito. Descobriu que a morte era fria. E que o medo era frio. Não nos deixeis cair em tentação. Déa, apavorada com a chegada do fim, sentiu a mão do vizinho, economista Carlos Gomes, apertando a sua. Mas livrai-nos do mal. Recitaram juntos. Esse avião pode explodir, mas não vamos morrer, disse Carlos Gomes. Déa quis crer. Crer nele e nele. Gomes começou a chorar. Minha mulher não trabalha fora, gemeu. Eu vou deixar 2 crianças pequenas, acrescentou, contradizendo a fé de segundos antes. Como é que elas vão ficar? Enquanto ouvia o lamento do vizinho, Déa pensava no filho Tiago e no marido Chico, que ficaria viúvo. Com quem será que ele vai se casar? Como é que meu filho vai ficar? Como é que vai ser a vida dele? Amém. A chefe de equipe Solange munia-se de forças, que nunca soubera possuir, para acalmar os passageiros. Não é nada demais, gente. Não é nada demais, repetia, como se realmente acreditasse. E se o avião estivesse sobre o mar? Déa tinha muito medo de cair no mar. Se estavam perdidos, poderiam estar sobre o mar. Ninguém, nem mesmo o piloto, sabia onde estavam. Poderiam muito bem estar no meio do oceano. Déa sentiu mais frio ainda. Não queria morrer afogada. Depois de ajudar a guardar as bagagens de mão nos banheiros, remanejar as crianças e preparar as pessoas para o pouso, a comissária Luciane foi para o corredor da porta principal. Sentou-se num dos bancos retráteis, reservados aos comissários, virada de costas para a cabine de comando e de frente para os passageiros. Podia vê-los através da divisória de acrílico, cuja metade superior era transparente. Preparava-se para atar os cintos quando percebeu que se sentara no banco reservado à chefe de equipe.
Virou-se para ela, que se aproximava, e disse-lhe: Eu estou no seu lugar. Não, Luciane, não tem problema. Pode pousar aí. Eu fico no outro lado e abro a porta da galei. Vamos ficar assim mesmo. Solange disse-o tranquilamente, como se estivessem conversando sobre cadeiras num restaurante e não sobre o lugar onde, provavelmente, iriam morrer dentro de alguns minutos. Tá bom. Eu abro esta aqui, Luciane concordou, referindo-se à porta da esquerda. E começou a prender o shoulder, cinto de ombro com o qual os bancos dos comissários são equipados. Notou que a chefe de equipe se inclinara para a frente, na posição de impacto de passageiros. Mas, Solange, Luciane alertou a outra, nós temos de pôr o shoulder. Solange voltou a erguer-se e apontou para a divisória de acrílico. Tá vendo o silk screen? Já imaginou se vem tudo na nossa cara? Já imaginou esse acrílico explodindo todo ele na nossa cara? Isso é verdade, Luciane não só concordou, como desistiu de seu próprio shoulder. Inclinou-se também, segurando os joelhos, tal como ensinara aos passageiros. O piloto Wilson tinha certeza absoluta de que ia morrer. Mas queria minimizar o impacto contra seu corpo, preservando-o para um enterro mais decente. Como a maioria dos passageiros atrás dele encontrava-se nas poltronas da janela ou do corredor, Wilson passou para um lugar do meio, onde a possibilidade de alguém, vindo de trás na hora da queda, chocar-se contra ele era menor. Seria um defunto mais inteiro. Depois de se mudar, Wilson pegou um papel e uma caneta e começou a escrever. Fez uma espécie de testamento rápido. Deu conta do andamento dos negócios mais importantes. Mas não se limitou a eles. Como, ao longo de toda a sua vida, fora um boêmio incorrigível, amante da noite, farrista inveterado, achou por bem confessar alguns pecadilhos e pedir perdão à mulher pelas estrepolias que cometera. Sentada no colo da mãe, Marinês Coimbra, a pequena Bruna, os olhos arregalados, prestava atenção ao movimento das comissárias. Marinês tremia de medo, mas não chorava, para não assustar a filha. Protegendo-a com um travesseiro, limitava-se a aguardar o desfecho dos acontecimentos, esperando o pior. Lembrou-se de que, em desastres de avião, às vezes era difícil o reconhecimento dos corpos. Tirou da bolsa a carteira de identidade e colocou-a no seio. Junto à mãe e filha, o médico João Roberto Matos inclinara-se para a frente e abraçara os joelhos. Não via nada. Na cauda, as comissárias Jaqueline e Flávia haviam assumido seus postos. Jaqueline sentara-se na banqueta junto à porta esquerda. Prendera uma lanterna na cintura, por dentro da saia. Flávia sentara-se no banco da galei. De onde estavam, era possível observar a cabine de passageiros, bastando inclinar um pouco o pescoço. Se não morressem na queda, caberia a elas abrir as portas traseiras, tão logo o avião parasse. Flávia, aliás, tinha convicção de que não iria morrer. Achava que o Boeing iria pousar num pasto ou em alguma superfície plana. Seu maior medo era o de ficar presa no interior da aeronave. Jaqueline, ao contrário, estava certa da morte. E tinha muito medo de sentir dor nos momentos finais. Tinha mais medo de sentir dor do que de morrer. A morte era desconhecida. A dor, não. Era algo que conhecia muito bem, e temia mais do que qualquer outra coisa. Imaginou a montanha que poderia estar à frente do avião. E se estivessem voando sobre o mar, morreria afogada. Ficou pensando se, na hora do pouso, a lanterna não iria penetrar em sua barriga. Tentou prender os shoulders. Entretanto, por mais que fizesse força, não conseguiu extraí-los de seu compartimento. Meu cinto está preso, gemeu agoniada para a colega. Flávia levantou-se, deu 2 passos até lá e não encontrou dificuldades para afaivelar o shoulder da outra. No cockpit, o copiloto Ninson Zilli esperava a hora de morrer. Mas, surpreendentemente, via a morte como uma coisa tranquila. Rezou e encomendou a alma a Deus. Quando o total de combustível nos tanques caiu para 100 quilos, o motor número 1 se apagou. Eram 8h57 da noite.
Garcês teve de picar um pouco o nariz, para o avião não entrar em stall, hipótese em que mergulharia de bico. Perdeu 1000 pés na manobra. Apertou o botão do microfone. O motor número 1 acabou de parar, informou as comissárias e passageiros. A gente vai ter que descer agora. Eu não vou poder falar mais porque a gente vai ter que se preparar para o pouso, ok? Atenção, tripulação, preparar para o pouso forçado. Na cabine de passageiros, gemidos sentidos, preces aflitas, pragas iradas acolheram as palavras do comandante. Ah, meu Deus do céu! Valha-me nosso Senhor Jesus Cristo! Puta que o pariu, eu não acredito que isso está acontecendo. Não, eu estou sonhando. Deus meu! Caralho, como pôde? Minha Nossa Senhora! Algumas crianças começaram a chorar. Jaqueline clamou por Deus, em voz alta, cada vez mais certa da morte. Depois ficou repetindo: a gente vai morrer, a gente vai morrer, a gente vai morrer, a gente. Cala a boca, fica quieta, Jaqui, berrou Flávia. Você não vai morrer. Mas, se continuar falando, vai acabar perdendo a língua na hora que o avião pousar. A outra turbina ainda trabalhou por 2 longos minutos. Depois parou também, como era impossível não acontecer. Zilli, todos nós temos um dia. Eu causei isso. É uma pena que a gente não tenha descoberto isso antes. A gente se vê do outro lado. Enquanto pilotava, Garcês lamentou-se, despediu-se, confessou-se ao copiloto. Com o emudecimento das turbinas, os passageiros agora podiam ouvir o assobio lamuriento do vento. Sentia-se, via-se, cheirava-se o medo. O medo pairava no ar, entrava pelos poros. Uns descobriram que o medo se localizava no baixo abdômen. Outros, que o medo obstruía a garganta. Que o medo secava as bocas, que o medo soltava os esfíncteres, o menstruo e as bexigas, que o medo corria pelas artérias, acelerava o coração, abafava o pulmão. Que o medo ia e voltava, em vagas. Medo. O medo do uivo do vento, do silêncio, do choro das crianças. O medo de que cada um daqueles sons, e daqueles sentimentos, fosse o último som, antes do clarão do cérebro explodindo, o último sentimento, antes da escuridão. Souberam que o medo parece uma besta à espreita, um gatilho clicando, uma luz se apagando, um rastilho correndo, um ferrão se fechando, um açoite estalando, uma mina desmoronando, calcanhares de botas batendo. O medo é um avião perdido na noite, os tanques vazios, as turbinas paradas, caindo. O medo tornara-se o único passageiro do Varig 254. Para Jaqueline, o medo era o choro das crianças. Ela disse para Flávia: tá vendo, Flávia, as crianças sentem as coisas. Elas sabem que a gente vai morrer. Mas as crianças se calaram. E cessou o arrulho das rezas. O Varig 254 era agora o silêncio mais profundo da mais funda das cavernas. Do mais escuro abismo dos mares. Dos recônditos de um sepulcro. Do vazio mais longínquo do infinito sideral. Sentada lá na frente, Luciane tinha a impressão de que o silêncio já durava uma eternidade. A que horas vai cair? A que horas vai bater? Vamos, bata logo. Ela se perguntava. Ela pedia. Luciane começou a rezar. Não propriamente a rezar. Ela não acreditava no Deus de todo mundo, mas apenas num ser superior, numa espécie de energia. Foi para essa energia, para esse ser, que ela disse que, se tivesse de ficar aleijada, preferia morrer. Disse-o como se tivesse poderes para negociar. Pode tirar minha vida agora. Acaba comigo. Eu não quero ficar aleijada. Eu não quero viver sem poder fazer nada. No cockpit, Garcês comportava-se tal como se espera de um piloto de linhas aéreas. Tinha calma suficiente para passar a informação da perda das turbinas pelo rádio e ter um último contato com o RG-231. Estou vendo 2 queimadas, informou. Vou tentar o pouso. Sem combustível, a APU deixou de funcionar. O CVR e o FDR pararam de gravar. As luzes externas do avião se apagaram e os faróis já não poderiam ser acesos.
Os pilotos passaram o stand-by switch para a posição battery. A bateria passou a suprir o Boeing com força alternada. No cockpit e na cabine de passageiros acenderam-se as luzes de emergência. Pálidas, amarelas, soturnas. Eram decorridas 3 horas e 26 minutos desde a decolagem em Marabá. Enquanto desciam em voo planado, nose-up, nariz levantado, num ângulo entre 8 e 9 graus, Garcês e Zilli perscrutavam os instrumentos do painel, iluminados pelas luzes de emergência. O comandante controlava o indicador de velocidade e o climb, indicador de velocidade vertical. O copiloto cantava a descida através da leitura do altímetro. 70, 68, 65. Em meio ao silêncio das turbinas, e ao assobio lamuriento do vento, percebia-se, na voz emocionada de Zilli, mais do que uma contagem regressiva de altitude, a contagem dos segundos que lhes restavam de vida. No início, a velocidade de descida era de 1.200 pés por minuto. Mas, à medida que o ar foi se tornando menos rarefeito, baixou para 1.000 pés por minuto. Isso lhes dava um tempo de planeio entre 7 e 8 minutos antes do impacto com o chão, caso não estivessem sobrevoando montanhas, hipótese em que tudo o que estavam fazendo era inútil e na qual o PPVMK trombaria de frente e se fragmentaria em milhões de pedaços, matando todos os seus ocupantes, como, de resto, costuma acontecer em desastres de avião. Roberto Regis não tinha a menor dúvida de que vivia seus últimos minutos. O comandante lhes dissera que o avião voava na direção de Carajás. Regis sabia que Carajás era uma área montanhosa. Não via como um Boeing pudesse pousar com sucesso, sem motores, no escuro, em meio a montanhas. Preocupava-o também a possibilidade de incêndio e explosão na hora do impacto com o solo. Pelas janelas, era possível observar diversas queimadas. Só faltava caírem no meio de uma delas. No momento da parada da segunda turbina, Regis acionara o cronômetro de seu relógio. Optou, como última atividade de seus 24 anos de vida, por marcar o tempo. E, enquanto o via passar, ficou pensando nas coisas que poderia ter realizado. Pensou no filho que sempre quis ter, e que não tivera. Lamentou-se por não haver se casado, por não ter feito nada de importante na vida. Mas não sentiu medo. Apesar das frustrações, aceitou a morte, em paz consigo mesmo. Mesmo com os motores desligados, as pás das turbinas continuaram girando em windmill, movidas pela força do vento. Isso gerou pressão suficiente para fazer funcionar, intermitentemente, o sistema hidráulico. Com grande dificuldade, Garcês conseguia operar os ailerons e profundores, superfícies móveis de comando, localizadas nas asas e na cauda, que permitem ao piloto manobrar o avião, como se fosse o motorista de um carro ou caminhão, equipado com direção hidráulica, cujo motor, com defeito, ligasse e apagasse a todo momento. Foi exatamente a impressão que Dea teve. Que o avião voava aos solavancos. Meu Deus, eu vou morrer agora, gritava. Carlos Gomes apertava a Yuli a mão com tanta força que ela achou que os ossos estavam sendo triturados. Quando, por falta de força hidráulica, o avião embicava, e Garcês não conseguia sustentar o nariz, tanto no cockpit como na cabine de passageiros ouvia-se o sopro do vento, SSSSSHHHHH. Boa parte dos passageiros continuava firme nos Pais Nossos em voz alta. Mas agora já não era mais uma reza sincronizada. Cada um rezava um trecho. Aqui e ali, alguém clamava por Deus. Muitos ocupantes do Varig 254 queriam apenas chegar ao céu de bem com o Altíssimo. E, se possível, sem sentir dor na hora da morte. Na penúltima fila, Liceia Melazo gritava desesperadamente, assustando a filha Débora. Roberto Regis, sentado à sua frente, virou-se e tentou acalmá-la. Flaps down, comandou Garcês. Zilli tentou baixar os flaps, mas só conseguiu levá-los até a posição 2, por insuficiência de pressão hidráulica. Regis teve sua atenção desviada do cronômetro para o mecânico Antônio José, que se levantara de sua poltrona e caminhava pelo corredor.
Da galei traseira, a comissária Flávia gritava para o passageiro: volta, senta em seu lugar, volta, aperta o cinto, volta, obedeça às instruções. Volta. Mas o mecânico não obedecia. Andava de lá para cá. Em alguns momentos, parecia ir para a galei. Em outros, parecia estar tentando acalmar as pessoas. Sem pensar muito na asneira que poderia estar fazendo, Regis ergueu penosamente seus 130 quilos, foi até Antônio e o convenceu a ficar quieto. Fê-los sentar-se de volta em seu lugar e apertou-lhe o cinto. Sem combustível, e com a APU desligada, os pilotos contavam com apenas 4 indicadores funcionando no painel de instrumentos: horizonte artificial, altímetro, climb e velocímetro. Vendo que Garcês precisava usar de força física para sustentar o nariz, Zilli passou a ajudá-lo no manche, e no muque. Mesmo a 4 mãos, a tarefa era dificílima. Ora tinham força hidráulica, graças ao movimento das turbinas em catavento, ora os comandos ficavam duros. De vez em quando os pilotos arriscavam uma olhada para fora. Era possível ver algumas luzes de fazenda. A descida era feita a 170 nós, 315 km por hora. A velocidade vertical se mantinha ao redor de 1000 pés por minuto. O copiloto continuava dando conta da altitude ao comandante. Regis notou que o mecânico se levantara de novo e se dirigia à galei traseira. Desta vez, preferiu ignorá-lo. Voltou a monitorar o cronômetro. Viu que passara da marca dos 6 minutos. Pôs-se na posição de pouso forçado, reclinando o tronco para a frente e protegendo a cabeça com as mãos e com o travesseiro. 2000 pés, cantou Zilli. 1800, agoniou-se. 1600, suspirou. 1400, gemeu. 1200, lamentou. Seguiu-se o soar estridente da sirene de stall, avisando que o Boeing estava prestes a perder a sustentação, embicar a proa e entrar pelo chão adentro, o que significava morte certa para todos. 1000 pés, gritou Zilli, alto o suficiente para fazer-se ouvir em meio ao alarme e ciente de que poderia ter pronunciado suas últimas palavras. Num milésimo de segundo, o cérebro de Garcês processou as duas informações: risco de stall e aproximação do solo. Empurrou o manche para a frente, buscando sustentação e, quando pôde senti-la, trouxe a alavanca para a barriga. Sabia que já estava a apenas alguns segundos do pouso. Garcês estimara com precisão a altitude da floresta, no único lance de sorte daquele domingo. O avião, que fizera a aproximação final a mais de 250 km por hora, graças à última puxada no manche, atingiu a altura das copas das árvores a 205 km por hora e a uma velocidade de descida, vertical, de 800 pés por minuto. Eram 9h06 da noite. A queda havia durado mais de 7 e menos de 8 minutos, talvez os mais longos da história da aviação brasileira. Para José Maria Gadelha, que segurava a mão de Ruth Tavares, parecera uma eternidade. Elza Gasparim jamais se esquecerá daqueles momentos de agonia. O engenheiro Paulo Altieri fechou os olhos, cerrou os dentes e esperou o impacto com o chão. Finalmente ouviu-se um baque surdo. Alguém gritou. Bateu o fundo. Régia Azevedo ouviu um estrondo e o estalo de árvores se quebrando. Desmaiou. Gadelha também perdeu os sentidos, ao sofrer forte pancada na cabeça. Sua poltrona se desprendeu e foi lançada para a frente. Afonso Saraiva sentiu um golpe violento na cabeça. Elza, um forte puxão nos cabelos, como se estivesse sendo escalpelada. Os dentes da comissária Jaqueline cravaram-se em sua língua, quase decepando-a. No momento do choque, o médico João Roberto Matos apertava a mão de Marinês Coimbra, que continuava segurando no colo a filha Bruna. Matos desmaiou. Totalmente curvada e apertando com força os braços cruzados à frente dos joelhos, Regina Saraiva, ao sentir o primeiro impacto, incrustou-se sobre seu bebê, que encapsulara sob o peito, formando uma concha protetora. De costas para o cockpit, a chefe de equipe Solange viu suas pernas serem impelidas para cima e para trás, como se estivesse dando um salto mortal invertido.
Sentiu uma dor fortíssima na coluna. À direita de Solange, Luciane notou que o avião batera 3 vezes. Devido à sua posição errada, debruçada sobre os joelhos, e virada para a cauda do avião, seu externo dobrara-se em arco, pressionado pelo peso da cabeça, que a desaceleração multiplicara por 15. Sentiu uma forte pressão no peito e uma pancada. Os choques só não foram maiores porque o fundo do avião servira de amortecedor do impacto, como uma pedra que, lançada quase na horizontal contra a superfície de um lago, bate na água e sai quicando, exatamente como pretendera Garcês. Esse atenuante não impediu que o mecânico Antônio José, de pé no corredor, sem nenhum apoio, impelido pela inércia, atravessasse como um bólido toda a extensão do charuto do Boeing. Seu vulto passou entre Solange e Luciane. A cabeça de Antônio chocou-se contra a porta do cockpit. Funcionou como um ariete, arrombado a porta, fazendo com que se abrisse para a frente, no sentido contrário ao das dobradiças. Ele sofreu morte instantânea. A fila de 3 poltronas, junto a uma das saídas de emergência, onde se encontrava o estudante Marcos Mutran, foi uma das primeiras a se soltar. Projetado com violência para a frente, Marcos também morreu. Não teve tempo de sentir dor. Chico Fukuoka sofreu uma forte pancada no rosto e teve a artéria femoral seccionada pela mala de dólares que insistira em manter no colo. Logo iria morrer, vítima de hemorragia. Depois de tocar na copa das árvores, a cerca de 30 metros de altura, o Boeing inserira-se por entre as folhagens, rompendo galhos e troncos e mergulhando em direção ao chão. 2 árvores grossas retiveram as asas, arrancando-as da fuselagem. Com a velocidade reduzida para 60 km por hora, a fuselagem percorreu apenas 30 metros na floresta, o suficiente para que os galhos de uma árvore fizessem um rombo no lado esquerdo do cockpit, à altura da cadeira do comandante, e os de outra rasgassem o lado direito, atingindo a perna do copiloto. O Varig 254 imobilizou-se no chão úmido da floresta, sem asas, tombado para o lado direito. Os trens de pouso, mesmo recolhidos, desprenderam-se do bojo do avião. O radome, compartimento que forma o nariz do avião e onde se localiza o radar, fora arrancado. Os para-brisas permaneceram intactos. As turbinas se separaram das asas. No PPVMK, havia um transmissor de emergência, chamado dispositivo rádio impacto, instalado próximo à cauda. Esse aparelho era acionado automaticamente, sempre que ocorria um fator de carga, aceleração, desaceleração, muito forte, como acabara de acontecer. Imediatamente o transmissor passou a emitir um sinal de emergência nas frequências de 121,5 MHz e 243 MHz. Se o Varig 254 tivesse voado mais alguns décimos de segundo, antes de bater, todos teriam morrido. Pois o nariz do Boeing parou a menos de 10 metros de uma árvore gigantesca, Beck que não teria tomado conhecimento do arrasto do avião, estancando-o de chofre. Prova disso era a árvore, de dimensões 50% menores, que arrancara uma das asas, cujo bordo de ataque ficou cravado em seu tronco, como uma machadinha. Quando as asas bateram nas árvores, o piso da aeronave experimentou forte torção, fazendo com que as filas de poltronas do Boeing, com exceção da última da esquerda e das 2 últimas da direita, saltassem dos trilhos e fossem projetadas para a frente, amontoando-se na parte dianteira da cabine de passageiros. Foi como se uma forma de gelo, ao ser torcida, cuspe-se os cubos para cima. Presas pelos cintos às poltronas, as pessoas foram lançadas à frente, as pernas e troncos imprensados, as cabeças se chocando com as ferragens. Como se não bastasse, o teto falso da aeronave desabou sobre elas. Enquanto se recuperava do choque, Solange notou que as luzes de emergência haviam permanecido acesas. Logo depois de o avião ter batido nas árvores, o engenheiro Paulo Altieri abriu os olhos e viu as luzes amarelas passando para trás em velocidade vertiginosa. Na verdade não eram as luzes que passavam para trás, mas sim sua poltrona que, solta, fora impelida para a frente. Sentiu uma violenta pancada no tórax e outra na coxa esquerda, além de uma saraivada de golpes por todo o corpo.
Dentro do cockpit, as poltronas do comandante e do copiloto resistiram bem. Os dois aviadores mantiveram-se em seus assentos, atados aos cintos de 4 pontas. César Garcês acabara de executar uma aterrissagem impossível, ao aninhar um Boeing 737 na copa das árvores da floresta amazônica, em plena noite, sem nenhuma referência externa. Se tivesse treinado a vida toda para aquele pouso, não tê-lo ia feito melhor. Se, em algum momento, outro aviador tentar repetir a façanha, vai morrer. O comandante nada sofreu, além do abalo provocado pela desaceleração, que o deixou cego e atordoado por alguns segundos. O copiloto Zilli não teve a mesma sorte. A borda de sua poltrona, de metal, saiu do lugar, atingindo-o na parte posterior da cabeça, fissurando-lhe a calota craniana e prostrando-o sem sentidos. O cinto de segurança quebrou-lhe a clavícula. Galhos de árvores, que penetraram no cockpit, feriram sua perna direita em 3 lugares, fraturando a tíbia. Roberto Regis vira tudo acontecer muito rápido. Ouvira o barulho da primeira pancada nas árvores, o ruído das asas se quebrando, viu as luzes de emergência piscando e as poltronas se deslocando para a frente. Seu braço direito sofreu um violento repuxão. Torceu a perna esquerda e machucou as costas. O cinto de segurança estrangulou seu abdômen. Percebeu sua poltrona indo para a frente. Antes que uma pancada na cabeça o fizesse desmaiar, tentou se proteger, com a mão direita espalmada para a frente. Tudo se apagou. Logo atrás de Regis, Liceia Melazo não conseguiu reter Débora no colo e perdeu-a. A engenheira Maria de Fátima Nóbrega teve a impressão de que seu braço fora arrancado. Para o aviador Wilson, tudo se passou rápido como um raio. Foi como se estivesse em meio à fúria de um ciclone, levando pessoas e coisas de roldão para a cabine de comando. Foi golpeado por trás pelo corpo de Marcos Mutran e desfaleceu. Marcionílio Pinheiro achou que a aeronave se despedaçara totalmente. Enilde e Cleonilde Melo viram-se atropeladas por diversas pessoas e poltronas. O comerciante Antônio Farias sentiu o corpo sendo perfurado. Inclinada para a frente, a cabeça nos joelhos, Déa desmaiou ao primeiro impacto e não enxergou mais nada. Batera com a cabeça nas costas da poltrona da frente. Não viu quando os destroços a soterraram. O PPVMK atingira o solo numa área de floresta fechada, nas coordenadas 1045, S, 05221, W, ao norte da Serra do Roncador, 670 km a sudoeste do aeroporto de origem, Marabá, e 1070 km a sudoeste do aeroporto de destino, Belém. Garcês e Zilli haviam cometido um erro de navegação de mais de 1000 quilômetros, apesar de estarem se comunicando com outras aeronaves e órgãos de controle o tempo todo. O absurdo dos absurdos se materializara. Se tivessem percorrido mais 6 quilômetros, teriam atingido um pasto plano, retangular, de grandes dimensões, 15 por 10 quilômetros, sem nenhum obstáculo e com suaves ondulações. Se tivessem feito uma ligeira curva para um dos lados, antes de bater, teriam colidido com um morro de pedras e morrido instantaneamente. O silêncio inicial, logo após o choque, foi seguido de gritos e gemidos dos feridos. Os passageiros que podiam se mover, por não estarem desmaiados nem presos às ferragens, correram em busca das saídas, temendo uma explosão ou incêndio. Entretanto, como o pouso forçado se dera com os tanques de combustível vazios, e com os motores desligados, sem contar que as asas haviam sido arrancadas, não houve fogo. As luzes de emergência permaneceram acesas. A porta principal, dianteira esquerda, e a porta de comissaria traseira emperraram. Emperradas também ficaram as janelas de emergência, no ponto onde, até alguns minutos antes, encontravam-se as asas. A porta de comissaria traseira ficou encostada em galhos de árvores. No cone de cauda, o banco da comissária Flávia resistiu. Mas o de Jaqueline desprendeu-se de seu encaixe. Ela ficou pendurada no ar, presa pelo cinto de segurança. Não por muito tempo. O cinto se desafaivelou sozinho e ela caiu no chão da aeronave. A estrutura da galei despencara sobre ela e Flávia.
Jaqueline sentiu a língua ardendo. A boca engolfou-se em sangue. Na outra extremidade do Boeing, a aeromoça Luciane ergueu-se com extrema dificuldade e olhou à esquerda, para a proa do avião. O corpo de um passageiro, mecânico Antônio José, destruíra a porta da cabine de comando. E se estatelara na entrada do cockpit.